O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os seus juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o longo Evangelho de hoje, o finalzinho dele aqui, a partir do versículo 24, estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. A partir do Evangelho 24, do versículo 24, nós temos ocasião de refletir sobre um trecho um pouco confuso. Ele diz assim: quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. E ele diz, então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, instalam-se aí. Outros 7 espíritos piores do que ele, e instalam-se aí. Eu lembro que, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei me perguntando: ora, mas o espírito saiu do homem, voltou para ele, encontrou a casa, diz aqui, né, referindo-se ao homem, a casa, encontrou a casa varrida e arrumada, mas ele voltou, pegou 7 espíritos piores do que ele e entrou novamente no homem. Mas eu pensei, mas a casa estava varrida e arrumada. Orígenes, um teólogo do século III, o alexandrino, é um teólogo de Alexandria, ele diz que a casa estava varrida e arrumada, mas vazia. Varrida e arrumada porque, diz ele, varrida porque aquele homem era um batizado, o diabo tinha sido retirado dele. Arrumada porque a casa estava ornada com as graças sacramentais, isto é,
as graças que nós podemos receber: a crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem. Mas a casa só está verdadeiramente habitada, diz Orígenes, quando nós nos colocamos, quando nós temos, para ser preciso, ele diz, a casa estará verdadeiramente habitada quando temos obras santas, puras e irrepreensíveis. Isto é, quando temos uma conduta conforme Cristo e não apenas sejamos batizados. Aqui, meus santos, sem sombra de dúvida, isso nos ilumina. Isto é, não basta que nós sejamos cristãos batizados, mas que nós vivamos como batizados, que nós tenhamos obras dignas de um batizado, que nós tenhamos obras de filhos da luz, e não apenas que tenhamos, digamos, a dignidade de cristãos. Esse texto aqui, ele muitas vezes foi aplicado para aquelas situações de cristãos que foram batizados, receberam a fé, mas que abandonaram a graça do seu batismo, abandonaram a sua fé. Há um texto que nos ilumina na compreensão do Evangelho de hoje, que é da carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, o contexto aqui era de apostasia. O autor da carta aos Hebreus, ele se pergunta se há salvação para aqueles que receberam os sacramentos, para aqueles que conheceram a palavra, mas que abandonaram Cristo. Vocês sabem que neste período e no período posterior, muitos cristãos, diante da perseguição, abandonavam Cristo. Então o autor da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e seguintes, ele diz: porque aqueles que foram uma vez iluminados aqui, iluminação é um outro nome para o batismo, pois aqueles que foram iluminados saborearam o dom celestial, a Eucaristia, participaram dos dons do Espírito Santo, receberam os dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia. É impossível que renovem outra vez a penitência, visto que de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Então o autor da carta aos Hebreus diz que aqueles que conheceram Cristo, que receberam os dons do Espírito Santo, que foram iluminados, mas abandonaram Cristo, eles estão fazendo como que crucificando de novo o nosso Senhor. E o autor chega mesmo a dizer, a falar dessa grande dificuldade que eles consigam fazer penitência novamente. Chegou-se nesse período a pensar até que aos apóstatas, aqueles que tinham renegado a fé, não existia a possibilidade de fazer de novo penitência. Essa nunca foi a atitude oficial da igreja. A igreja sempre acolheu aqueles que, mesmo depois de terem apostatado, se arrependiam e voltavam. A igreja acolhia, mas não deixa de reconhecer que aquele que, uma vez evangelizado, abandona Cristo e se volta para o mundo, a sua conversão é muito difícil. Sem sombra de dúvidas, meus santos, é muito mais difícil e muito mais grave o pecado de uma pessoa que um dia pertenceu a Cristo e o abandonou, do que o pecado de uma pessoa que nunca conheceu Cristo. Então, os dois são pecados graves, mas muito mais grave aquele que um dia foi de Cristo, e muito mais difícil a conversão daquele que um dia conheceu Cristo e o abandonou.
Aqui, meus irmãos, é ocasião para que nós iluminemos a nossa vida. Isto é, nós podemos ser estes, se nós não fizermos habitar a nossa casa, se nós não fizermos Cristo habitar na nossa casa, se nós, além de batizados, crismados, casados na igreja, ordenados padre, mas se nós não procurarmos viver segundo a nossa vocação, se nós não estivermos renovando a nossa fé, a nossa amizade com nosso Senhor a cada dia, a nossa casa pode se tornar vazia, embora limpa, embora batizados, embora enfeitada com os dons do Espírito Santo, arrumada, mas vazia de Cristo, o nosso estado pode se tornar pior do que aquele inicial. Então percebe aqui, meus santos, quem está de pé, cuidado para não cair. Nós precisamos a cada dia renovar a nossa fé, a cada dia nos fortalecer em Cristo, a cada dia procurar crescer ainda mais no amor a nosso Senhor. Por quê? Porque enquanto estivermos neste mundo, a nossa alma sempre estará em perigo. Um outro texto, este agora, o primeiro, Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Este agora, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 20. Então é fácil de decorar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. São Pedro diz: com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, isto é, aqueles que no início renunciaram o mundo e o pecado, nelas se deixam de novo enredar, aqueles que abandonaram o pecado voltam a cair nos mesmos pecados de outrora. E aqui, meus santos, nós podemos colocar todas as situações que um dia foram ocasião de pecado para nós, eram pontos fracos na nossa alma e que de alguma maneira sempre estão ali tentando nos fisgar novamente. Por quê? Porque de alguma maneira, se um dia fomos escravos daqueles pecados, de alguma maneira eles têm a possibilidade de acesso à nossa alma. Então diz aqui São Pedro: com efeito, aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu estado atual torna-se pior do que o inicial. Isto é, a pessoa então, quando ela volta novamente aos pecados de antigamente, não tenha dúvida de que o estado dela será pior do que aquele inicial. E continua no versículo 21. Ouçam que frase forte: melhor seria se nunca tivesse conhecido o caminho da salvação, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Melhor seria que nunca tivessem conhecido. E São Pedro então conclui com uma expressão do livro dos Provérbios: aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Vomitou e voltou a lamber, a comer o seu próprio vômito. Meus irmãos, esta palavra precisa nos iluminar. Isto é, quais são os seus pecados, as suas fragilidades, os seus pontos fracos, que um dia você os combateu, mas que agora, devido à sua tibieza, ao seu desânimo, isso tem ganhado proporção na sua alma. Cuidado, porque o seu estado, então, se você voltar à vida velha, você se tornará pior do que aquela que um dia você foi. Por isso que nós precisamos valorizar muito, valorizar
fundamentalmente a nossa vida de oração. Nós precisamos nos agarrar à nossa vida de oração como se agarra a um bote salva-vidas em alto mar. Imagine um navio que naufragou e tem apenas um bote salva-vidas. Você se agarra a ele porque você sabe que sem ele você morre, você afunda, você não vai aguentar. Assim é a nossa vida de oração. Se nós não levarmos a sério, de verdade, a nossa vida de oração, nós iremos voltar ao nosso próprio vômito. Nós iremos voltar aos pecados de antigamente. E nós nos tornaremos piores do que aqueles que nós éramos antes da nossa conversão. Então precisamos levar a sério esta palavra de nosso Senhor. Isto é, se nós não levarmos a sério, o nosso estado depois será pior, porque a nossa fraqueza vai arrastar outras 7 piores fraquezas. O nosso demônio atrairá outros 7 piores demônios que vão habitar a nossa casa, e o nosso estado atual será pior do que o de antigamente. Meus irmãos, se nós olharmos, eu aqui fiz uma aplicação pessoal, individual, na sua alma. Se nós olharmos para o mundo cristão, nós veremos algo semelhante. Isto é, o ocidente cristão hoje, ele tem se tornado pior do que o ocidente antes de conhecer Cristo. Porque o ocidente, antes de conhecer Cristo, ele era pagão. O ocidente atual, ele é apóstata. O ocidente, antes, ele era pecador, ele era pagão. O ocidente hoje tem renunciado Cristo e blasfemado contra Cristo, e como que mais uma vez crucificado Cristo. Então nós podemos ver que a responsabilidade, perdi aqui a palavra, a importância, mas não é essa ainda a palavra, a urgência, a gravidade, esta é a palavra, a gravidade do pecado hoje é muito maior do que a gravidade do pecado do ocidente quando não conhecia Cristo. Porque muitos pecados de hoje são os pecados de antigamente, mas hoje é alguém que conheceu Cristo e que retorna ao próprio vômito. Nós vemos todo este processo de repaganização. O ocidente que vira as costas a tudo aquilo que aprendeu de Cristo. O mundo atual, as nações que viram as costas para tudo aquilo que aprenderam do Evangelho e voltam novamente a viver os pecados de antigamente, com um agravante: eles agora estão como que crucificando Cristo mais uma vez. Hoje o cristão, o ocidente cristão, dito cristão, ele não apenas volta ao pecado, mas ele erige, ele levanta como virtude aquilo que o Evangelho apresenta como pecado. Apresenta como virtude o contrário da virtude, e apresenta como crime aquilo que durante 2000 anos sustentou esta civilização. Então, sem sombra de dúvidas, hoje nós estamos num estado pior do que aquele estado em que o ocidente se encontrava antes de ter sido evangelizado pelos cristãos. Mas aqui, meus irmãos, é apenas uma apresentação, uma macro apresentação, mas o que nós podemos fazer é mudar a micro situação, isto é, mudarmos a nós mesmos. Uma vez chegaram a Santa Teresa de Calcutá e disseram: irmã, a situação da igreja está tão difícil, o que nós podemos fazer? Ela olhou para aquele que lhe perguntara e disse: nós podemos mudar, você e a mim. Isto é,
nós vemos a situação no Ocidente, no mundo, nas nações, mas nós, simples nós, o que nós podemos fazer é o quê? É mudar a nossa situação, é arrancar então essa tentação de retorno em nós, de retorno ao pecado, é sanar aquilo que nós sabemos que nos levará a uma apostasia, que pode não ser uma apostasia propriamente dita, pode ser que você nunca venha dizer explicitamente que você renuncia a Cristo, mas a sua vida fria, tíbia, medíocre, vai levando você cada vez mais a um afastamento daqueles valores que um dia encantaram o seu coração, daquelas virtudes que um dia fizeram os seus olhos brilhar, daquele desejo de santidade que um dia impulsionou a sua alma. Pois bem, você, como tem se descuidado da sua vida de oração, isso tudo que um dia ardeu no seu coração, brilhou na sua alma, iluminou os seus olhos, começa a perder o fulgor, começa a perder o calor, começa a perder o brilho, e você vai pouco a pouco retornando àquele estado de outrora, vulnerável aos pecados. E não tenhamos dúvidas de que, se nós voltarmos à vida de antigamente, o nosso estado será muito pior, porque nós seremos aqueles que, como diz aqui São Pedro, nós seremos aqueles que, como diz a carta aos Hebreus, nós seremos aqueles que fomos iluminados, que saboreamos o dom celestial, a Eucaristia, que participamos dos dons do Espírito Santo, que experimentamos a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, mas apesar disso, nós nos deixamos esfriar e caímos na apostasia, abandonando Jesus e voltando o nosso coração para o erro. Que Nossa Senhora, meus santos, interceda por nós, que nós dobremos os nossos joelhos a cada dia, pedindo que ela interceda por nós, ela que foi sempre pura generosidade a Deus, que nós sejamos generosos, porque, meus santos, a nossa vida de oração, se ela não se fundamentar na generosidade, ela vai morrer. Se nós não formos generosos na busca de Deus, se nós não formos generosos na luta contra o pecado, se nós não formos generosos entregando a Deus aquilo que Ele nos pede, pouco a pouco a nossa vida espiritual vai morrendo, e uma vez morrendo nossa vida espiritual, a fome de pecado e de mundo aumentarão no nosso coração. Que a Virgem Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.